Vamos imaginar o seguinte cenário. Pensa numa conferência médica a maior do mundo acontecendo ali. Com os doutores mais renomados do planeta reunidos. E de repente, uma pessoa que nunca pisou numa faculdade de medicina sobe ao palco. Ela assume o microfone e começa a ensinar com uma precisão cirúrgica, sabe? Algo que cala todos os especialistas presentes. Nossa, é de deixar qualquer um paralisado, né? Pois é, e é exatamente essa a atmosfera de choque que o texto bíblico apresenta pra gente em João capítulo 7, no versículo 14. A festa dos tabernáculos já está ali exatamente na metade. A cidade ferve, né? Cheia de gente. Sim, Jerusalém ferve com milhares de peregrinos. E Jesus simplesmente entra no templo e começa a ensinar de uma forma que, assim, paralisa todo mundo. Hoje o nosso objetivo é analisar a fundo esse trecho de João 7, do versículo 14 ao 24. A gente quer entender a anatomia dessa verdadeira autoridade e por que a religiosidade vazia pode ser tão cega e perigosa. Com certeza. E o que a Escritura mostra logo no versículo 15 é uma reação de perplexidade pura daquelas pessoas. Exato. A multidão se maravilha e questiona como é que ele pode ser letrado se nem chegou a estudar. E para entender o peso dessa pergunta, a gente precisa olhar para os bastidores, sabe? Ver como as coisas funcionavam naquela cultura. O ensino religioso em Israel não era tipo um campo livre. Não era qualquer um que podia falar, né? De jeito nenhum. Não era chegar com uma boa oratória e dar uma aula. Havia um sistema muito engessado. Para ser considerado um mestre, um rabi, precisava de uma formação rigorosíssima. A pessoa tinha que sentar aos pés de um mestre mais velho, memorizar tradições orais complexas e, o mais importante de tudo... O que seria? Nunca falar por si mesma. Toda argumentação começava com algo do tipo: o rabi fulano de tal ensinou baseado no que o rabi cicrano disse. A autoridade vinha inteiramente da citação. Era uma validação institucional bem pesada. Sem um diploma, digamos assim, da escola de Hillel ou de Shammai, não tinha espaço. Precisamente. E o que a palavra de Deus relata aqui não é apenas o espanto com a inteligência de Jesus. O choque é estrutural. Muda a base de tudo. Sim. A narrativa bíblica revela uma multidão esbarrando na autoridade divina sem nenhum filtro. Ele não tem aquelas credenciais acadêmicas de Jerusalém, ele não cita os grandes rabinos do passado para validar os seus pontos, mas o ensino flui com um peso inegável. Não é o eco de uma tradição humana, é a fonte original falando diretamente aos corações. Mas é aí que surge um problema prático, sabe? Porque se ele não tem as credenciais, como as pessoas poderiam saber que ele não era apenas, sei lá, um louco muito carismático? É uma tensão real. Muito real. E é fascinante como a Escritura nos leva para o versículo 16, porque Jesus percebe essa tensão no ar e ele não foge dela. O texto bíblico mostra a resposta de Jesus, dizendo que o ensino não é dele, mas daquele que o enviou. Ou seja, ele tira o foco da genialidade pessoal e aponta direto para a origem divina. Mas, e aqui é onde eu vejo uma complicação para quem estava ouvindo. Falar é fácil. Qualquer um pode subir num palanque e dizer: Deus me mandou dizer isso. Como é que a multidão poderia testar essa alegação na prática? Essa é a grande virada do argumento ali. Porque o texto bíblico não deixa o ouvinte no escuro. Jesus não pede que as pessoas simplesmente tenham uma fé cega. No versículo 17, ele entrega a chave, o teste prático mesmo, para validar a origem da mensagem. Que seria a vontade, né? Exato. A Bíblia diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O que a Bíblia ensina é que é revolucionário. Jesus atrela o conhecimento teológico à postura moral. É tipo testar uma receita de pão, certo? Como assim? Pensa bem. A gente pode passar horas lendo os ingredientes, estudando a temperatura ideal da água para não matar o fermento, debatendo toda a química do trigo num fórum da internet. Mas no fim das contas, a única forma de comprovar se a receita funciona de verdade é ir para a cozinha. É sujar as mãos de farinha, sovar a massa e colocar no forno. Nossa, sim! O entendimento só intelectual não basta. Tem que botar a mão na massa. Essa analogia capta muito bem o espírito do texto, viu? A palavra de Deus mostra que a obediência precede o entendimento pleno.
A teologia de gabinete, aquela que fica só na abstração e no debate de ideias, nunca vai compreender o ensino de Cristo. Fica boiando, né? Exatamente. Para saber se a doutrina vem de Deus, é preciso ter essa disposição genuína de fazer a vontade dele. E a Bíblia revela um contraste duríssimo no versículo 18. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Esse era o retrato fiel dos falsos mestres e, em grande parte, daquela liderança hipócrita que estava ao redor. Eles queriam os primeiros lugares nas sinagogas, amavam ser chamados de mestres nas praças. Pois é, o combustível do falso ensino é a vaidade, é a busca constante pelo aplauso humano. E em contrapartida, a Escritura declara categoricamente que Jesus busca a glória daquele que o enviou e que nele não há falsidade. É uma intenção pura. Sim, a retidão do ensino de Cristo se comprova nessa pureza absoluta das suas intenções. Ele não está ali para construir uma plataforma de seguidores ou para fazer nome político em Jerusalém. Ele está revelando o coração do Pai. O que nos leva para uma das transições mais agudas desse texto. Porque no versículo 19, a Bíblia mostra Jesus mudando de postura. Ele passa de uma defesa para um ataque frontal. Ele vai direto ao ponto. Muito direto. Ele olha para aquela liderança e dispara. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês. Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Só para a gente alinhar as ideias aqui, eles se orgulhavam muito de ser os grandes guardiões de Moisés. Sim, a lei era tudo para eles. A régua que eles usavam para medir o comportamento de todo mundo era a lei. E Jesus diz, essa régua que vocês adoram usar nas pessoas, vocês mesmos quebram o tempo todo. E, de repente, acusa todos eles de assassinato premeditado. E o mais interessante é como a Bíblia expõe essa fratura moral da liderança. O texto bíblico não acusa eles apenas de infrações menores, sabe? Acusa de usarem a lei de Moisés como um escudo para esconder o ódio. Eles queriam eliminar o autor da vida usando o nome da lei. O cenário é de extrema ironia e de uma tragédia espiritual enorme. Espera um pouco, porque a reação no versículo 20 me deixa confuso. A multidão responde, e a resposta é de uma agressividade irracional. Totalmente irracional. A Escritura mostra o povo dizendo, você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Como é possível que essa multidão esteja tão cega? Jesus está ali falando de um complô real de assassinato, e a massa de pessoas acha que ele está delirando, chamando ele de endemoniado. O que explica essa total desconexão. O que a Escritura revela aí é um diagnóstico muito profundo da desinformação, sabe? Da alienação das massas mesmo. A gente precisa lembrar de dois grupos bem distintos presentes na narrativa bíblica. Quais grupos? Aos líderes religiosos, ali muitas vezes representados pelo Sinédrio, que era a Suprema Corte, a elite, e há a multidão formada por milhares de peregrinos comuns que vieram de várias partes para a festa dos tabernáculos. Essa multidão julgava a situação só pelas aparências superficiais. Eles não tinham nenhum acesso aos corredores do poder em Jerusalém. Ah, entendi. Então as reuniões secretas para planejar a morte de Jesus aconteciam lá nos bastidores e o povo comum não fazia a menor ideia. Exatamente. A massa não sabia das intenções reais da elite. Para a multidão, olhar para Jesus, um homem lá da Galileia, acusando os líderes de quererem matá-lo, parecia teoria da conspiração ou uma loucura total. O que a palavra de Deus aponta aqui é o perigo enorme de julgar eventos espirituais profundos baseando-se apenas na percepção pública do momento. A multidão estava meio anestesiada, né? Sim, entorpecida. Eles preferiram rotular Jesus de louco e blasfemador a parar para investigar se aquelas verdades duras que ele dizia tinham fundamento. Trazendo isso para um contexto mais palpável para a gente, é um comportamento que lembra muito a forma como as multidões se formam hoje em dia. Nossa, sem dúvida. Pessoas que não têm acesso ao contexto completo de uma situação operam baseadas em recortes, em fofocas, na emoção do instante. Elas condenam super rápido porque reagem ao que está na superfície, enquanto a verdadeira trama acontece lá nos bastidores. A Bíblia mostra Jesus isolado no meio dessa cegueira coletiva. E a resposta de Jesus a essa hostilidade é brilhante,
porque ele não recua diante do xingamento, ele não tenta se defender dizendo, olha, eu não tenho um demônio. Em vez disso, a Bíblia mostra Jesus, nos versículos 21 a 23, ancorando a discussão em fatos bem concretos. O texto diz, um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Ele chama a atenção para um evento bem específico. E aqui é fundamental fazer um parênteses, usando o próprio texto do Evangelho de João, para a gente não ficar boiando sobre qual é esse feito tão polêmico. Com certeza. Para entender a tensão em João 7, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, para o capítulo 5 de João. A Escritura mostra que esse evento foi a cura de um homem que estava paralisado há 38 anos, junto ao tanque de Betesda. Jesus mandou o homem se levantar, pegar o próprio leito e andar. Mas isso no dia de sábado, né? Exato. Essa é a grande questão que acendeu a ira monumental dos líderes religiosos. Ele realizou esse milagre num dia de sábado. E a Escritura deixa claro que quebrar a guarda do sábado, segundo as regras daqueles fariseus, era um crime capital. Só para traduzir isso e deixar bem claro o tamanho do problema. Por que a obsessão com o sábado era tão extrema? Porque para quem olha de fora, parece um detalhe técnico. Ah, mas eles estavam dispostos a matar por causa disso. De onde vinha essa rigidez tão sufocante? Essa é a chave para entender o conflito. A palavra de Deus aponta lá na história de Israel o trauma gigantesco do exílio babilônico. Séculos antes, os profetas avisaram que uma das razões para Jerusalém ser destruída e o povo ser levado cativo foi justamente a quebra do sábado, o desrespeito ao dia de descanso dedicado ao Senhor. Então gerou um trauma coletivo. Muito forte. Então, quando eles retornam do exílio, os líderes religiosos desenvolvem uma mentalidade de hipervigilância. Eles criam o que chamam de cerca em volta da lei. Uma cerca de proteção. Sim, a ideia era, se a lei de Deus diz não trabalhe no sábado, os rabinos vão lá e inventam 39 categorias de coisas que são consideradas trabalho e proíbem todas elas. Era proibido amarrar um nó, acender um fogo, carregar um objeto pesado ou, no caso do paralítico curado lá em João 5, carregar a própria cama. A intenção original podia até ser proteger o mandamento, mas essa cerca virou uma jaula. Perfeito! A hermenêutica deles, ou seja, a lente que eles usavam para interpretar a Escritura, ficou totalmente distorcida pelo medo e por esse legalismo. O sábado virou um fardo esmagador em vez de um dia de alívio e alegria. E é aí que a argumentação de Jesus em João 7, nos versículos 22 e 23, atinge o ápice da genialidade. Ele entra no próprio terreno legal dos acusadores. O texto bíblico narra Jesus dizendo: Moisés lhes deu a circuncisão, embora não venha de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês circuncidam o menino até mesmo no sábado. Ou seja, ele aponta para uma contradição gritante dentro das regras deles mesmos. Uma contradição gigante. A lei determinava que um menino recém-nascido devia ser circuncidado obrigatoriamente no 8º dia. E se o 8º dia caísse no sábado? Os próprios judeus legalistas abriam uma exceção. Eles quebravam o descanso rigoroso do sábado para realizar o ato cirúrgico da circuncisão só para não desobedecer a esse mandamento específico. E Jesus levanta a grande questão. Se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam indignados comigo por ter curado um homem inteiro no sábado? Pensa bem no absurdo da situação. É muito incoerente. Demais! É como se, usando as leis de uma cidade, fosse perfeitamente legal consertar a fechadura da porta de uma casa num dia de feriado. Mas se a mesma casa estivesse pegando fogo com uma família lá dentro, fosse considerado um crime hediondo quebrar a janela para salvar aquelas pessoas. É irracional. A indignação de Jesus, que a Bíblia deixa transparecer, é com um sistema que simplesmente perdeu o coração. E a comparação que a Escritura faz entre a circuncisão e a cura do paralítico é muito poderosa. Como assim? A circuncisão afeta uma única parte do corpo. Era um ritual cerimonial que apontava para a aliança. Já o que Jesus fez no tanque de Betesda, e que ele relembra agora em João 7, foi a restauração total e completa de um ser humano quebrado. Jesus purificou, levantou e devolveu a dignidade integral de um homem.
A religiosidade endurecida dos líderes era capaz de suspender regras para manter um rito. Mas não tolerava suspender a tradição para salvar uma vida. Exato. Não tolerava celebrar a salvação de uma vida. O legalismo valoriza mais a cerimônia do que a compaixão de verdade. E toda essa tensão deságua lá no versículo 24, que é o grande clímax teológico desse trecho. A Bíblia traz um imperativo fortíssimo, uma tese que resume toda essa discussão. Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. É uma ordem direta para mudar a lente de interpretação. O texto bíblico exige aqui uma revolução na forma de enxergar o mundo e a própria palavra de Deus. Julgar segundo a aparência é exatamente o que a multidão e os líderes estavam fazendo. A aparência condenava ele, né? Sim, a aparência dizia: olha, Jesus quebrou a regra humana do sábado. Logo, é um pecador digno de morte. Mas a reta justiça, a justiça alinhada com o caráter de Deus, vê muito além da superfície. A reta justiça entende que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. A Escritura nos chama a uma leitura da vida baseada no amor e na intenção clara de Deus em restaurar a sua criação. Então, fazendo uma síntese de tudo que o texto bíblico ensinou nessa nossa jornada, vemos um quadro muito revelador. A narrativa começou com o choque de uma autoridade que vinha direto do alto e dispensava os rótulos humanos. Passou pela resistência irracional de uma multidão alienada e pela hipocrisia assassina de líderes religiosos que usavam a lei como arma. Infelizmente. E terminou revelando que a verdadeira justiça não se apega a regras frias e aparências enganosas, mas busca ativamente a restauração do ser humano, curando o homem por inteiro. E é por isso que essa passagem se conecta tão profundamente com o nosso princípio de que melhor que entender é acolher. A Bíblia deixa muito claro que acolher o ensino de Cristo não é só uma concordância mental, sabe? Não basta admirar a sabedoria de Jesus como a multidão fez lá no começo. Acolher exige a disposição de colocar a mão na massa, de viver ativamente a vontade de Deus. E mais do que isso, acolher a Cristo significa desaprender os nossos preconceitos. Nossa, sim. Significa abandonar o conforto de julgar as pessoas pelas aparências, pelos nossos legalismos pessoais ou pelas opiniões rápidas da multidão. Tudo isso para abraçar o olhar de compaixão que restaura e levanta quem está quebrado. Nós vivemos numa época onde tudo é julgado pela superfície. Um tribunal contínuo, rápido, muito implacável, muitas vezes moldado por fragmentos de informação ou só pelo calor do momento. A Escritura, lá no século I, já denunciava o quão destrutiva é a cegueira das massas e o legalismo vazio. Fica então o convite para um autoexame silencioso. Em meio a tantas vozes, julgamentos precipitados e a pressa de estar sempre com a razão segundo as nossas próprias réguas, com que frequência as aparências têm ditado as nossas condutas? Quanto do nosso olhar ainda precisa ser purificado para não perdermos de vista a reta justiça e a compaixão profunda que vem exclusivamente do Cristo que cura por inteiro? Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.